Olá, hoje eu vou falar com vocês sobre a frase na redação, né? É um aspecto que a gente observa muito na correção, naturalmente, a fluidez das ideias que é garantida por essa organização sintática da frase. Então a gente vai ver agora um parágrafo já testado por uma banca, no caso a banca do Enem, uma redação que tirou nota 1000, e eu vou tentar abordar essa redação a partir da organização da frase, a organização sintática da frase. Vejam vocês, então, que eu estou falando aqui de uma fluidez de leitura, no caso do redator, e como que essas ideias que o candidato vai selecionando podem ser arrumadas sintaticamente, né? Então, preste atenção, porque é um tipo de informação que às vezes a gente não domina, né? Ou não presta atenção. Mas aí vocês vão ver agora como que, quando a gente avalia um texto como um texto muito bom, a gente está levando em conta também essa fluidez que é garantida pela organização sintática. Vejo vocês, então, que eu tenho aí um parágrafo, né, de uma redação que conseguiu tirar nota 1000 em 2018. Aí vocês vão ver que esse parágrafo ele é constituído por 4 frases, né, 4 períodos, vamos dizer assim, e esses períodos têm uma organização sintática interna. Vejamos aqui o primeiro, olha só. Esse foi o tema de 2018, aí você veja que tem ali, vou destacar para vocês, no tema, na frase tema, a palavra internet, que é uma espécie de metonímia do assunto mais geral que esse menino botou aí na redação. Então ele faz uma frase, primeiro curta, com sujeito e predicado, que é a proposição dele. Naturalmente do sujeito vem um assunto mais geral, e no predicado ele vai colocar aqui um ponto de vista dele, né? Assim, uma leitura dessas duas décadas do século XXI. E observa que a ideia de internet se liga diretamente a essa coisa dos avanços científicos que acontecem nesse período que ele botou já no início aqui como sujeito da oração. Você vai observar que ele faz isso, né? Aí ele separa o sujeito do predicado e coloca ali uma informação espacial, né? Onde que ele vai observar isso, no caso no Brasil e no mundo globalizado. Então ele usa as duas vírgulas, naturalmente mostrando que domina muito bem a gramática, né, desse deslocamento desse sintagma. Você vai observar que logo em seguida ele vai apresentar uma outra informação também, que nem ali uma oração subordinada adjetiva, que se liga diretamente aos avanços científicos. Então a gente tem tecnologia de informação, conforme eu destaquei antes para vocês, e isso aqui, essa informação, tecnologia da informação e comunicação, elas, vamos dizer assim, especificam esses avanços científicos que ele botou. Então, mas olha bem a estrutura da frase, né? Então, só para a gente retomar, ele coloca um sujeito, separa, faz um período, coloca um sujeito separado do predicado por uma informação adverbial de espaço, né, de lugar. Em seguida, ele organiza ele faz a afirmação e depois ele dá um detalhamento dessa informação, ainda de forma muito genérica, porque ele vai continuar falando na frase, no período seguinte, mas ele já especificou que avanços são esses. E vocês observem que ele vai especificar, mas vai também já, nessa especificação, já aproximando cada vez mais do tema. Então, a tecnologia de informação e de comunicação está diretamente ligado ali a esse manipulação do usuário, ao controle de dados, que a banca trouxe como tema central da discussão dessa redação, né? Então, vocês vão observar que tem uma sequência. Aí, olha que interessante, que os outros períodos do parágrafo seguem a mesma estrutura. Veja, ó, ele vai colocar, todos eles começam com o conectivo, né, ligando, sempre marcando a fronteira entre o tópico frasal, no caso, da primeira oração, no primeiro período. Aí ele expande com nesse sentido,
Aí ele vai fazer uma contraposição com tudo que foi dito antes, que em contrapartida, e depois, dentro desse bloco, ele vai usar o desse modo. Então, olha como é que ele tem uma estrutura muito parecida com todos. Olha. Então, ele conecta, faz uma afirmação, separa essa afirmação do que vem depois por uma pontuação, no caso, a vírgula e depois os dois pontos, que aqui a gente está falando do parágrafo de introdução. Né? Você observa ainda que ele vai colocar nos dois períodos do meio, ele vai botar uma informação que detalha a informação anterior. Então você veja, ó, acesso ao conhecimento, aí ele coloca ali uma informação instrumental, né? Como é que se consegue isso? Qual é o meio que se consegue isso? Por intermédio das redes sociais. E no de baixo ele dá de novo um detalhamento das sociedades contemporâneas. Essa realidade impôs novos desafios, e aí ele explica qual é o novo desafio, e dá um exemplo, né, como uma possibilidade de manipulação. Então você observa que na parte subordinada da frase, que você tem assim, um período central, que é o que está destacado, e logo em seguida ele apresenta uma parte subordinada a esse período, né, que está destacado ali. Então você observa que é na parte subordinada que ele traz de novo o tema que a banca trouxe. Então você observa que esse menino domina muito bem tanto a questão argumentativa, que é do nível da informação, como a questão estrutural, que é do nível da estrutura da dissertação. Então, você veja que justamente nessa parte que eu vou chamar de subordinado aqui, é que ele coloca a informação que materializa o tema da banca. E embaixo, de novo, ele vai fazer a mesma coisa, lá, a perda da autonomia e depois a sabotagem. Então, você observa que sempre na parte subordinada é que ele vai retomando o tema, né? E aí a gente tem de novo a constituição do parágrafo como elemento né, todo organizado e com essa fluidez. Observa uma coisa ainda que eu quero chamar a sua atenção, olha só. Observa que ele faz dois blocos, conforme eu falei, né? O primeiro bloco, antes de contrapartida, que seria a contextualização, ele compõe com duas orações, e mais duas orações nos dois casos, tanto o panorama positivo como o negativo, ó, ligado de novo por um conectivo que a gente já viu lá em cima. Então, observa que ao juntar o tópico frasal, que começa com as primeiras duas décadas, e dando seguimento com nesse sentido, a composição é um quadro positivo. Então, você veja que entre a contextualização positiva e a problematização que ele coloca abaixo, é ligado pelo um elemento de conexão, que é em contrapartida, que na verdade ele, vai dar oposição, vai quebrar a expectativa, na verdade, do bloco inteiro, e não só da última informação, né? Então aí aí nós vamos ter de novo o parágrafo inteiro, de forma a garantir a fluidez do texto. Mas observe que esse menino tem uma garantia de sucesso muito grande, porque ele mostrou o domínio da informação, no sentido daquilo que ele quer abordar, e soube construir isso sintaticamente no parágrafo. Agora é com você.